Meu nome é Elias e sou um técnico de enfermagem. Minha missão, durante longos anos, era levar saúde onde a saúde não chegava, nos confins do sertão da Bahia, entre o Uauá e Monte Santo, um pedaço de terra esquecido por muitos, mas não por ele. Eu viajava muito, rotineiramente, cobrindo distâncias vastas, levando medicamentos, aplicando injeções, fazendo curativos em lugares onde a civilização parecia um eco distante. Minha moto era minha companheira fiel, o som do motor a única melodia em quilômetros de silêncio denso, um silêncio que parecia absorver a própria luz. As primeiras vezes pensei ser fadiga, a mente pregando peças no corpo exausto. Um vulto, uma sombra mais alta que as árvores mirradas da caatinga. Parado, sempre na beira da estrada, no meio do nada, onde não havia sequer um casebre, uma cerca, nada. Apenas o mato seco e a poeira que levantava a cada passagem minha. Ele estava lá, sem se mover. 8 vezes. 9 vezes. Eu perdi a conta. Uma figura masculina, extremamente alta, vestida com um terno escuro, quase preto, e um chapéu de abas largas, da mesma cor, que cobria qualquer traço de rosto. Eu diminuía a velocidade, meu coração batendo um ritmo frenético contra as costelas, o suor frio escorrendo pela nuca. Eu o olhava de soslaio, sem encará-lo diretamente, uma sensação primária de perigo me alertando. E ele permanecia imóvel, um monólito sombrio sob a luz fraca do meu farol, observando. Em uma das vilas mais afastadas, onde o tempo parecia ter parado há meio século, conversei com seu Benedito, um velho benzedor, os olhos de um azul profundo, carregados de anos e sabedoria, de histórias que ele contava com a voz quase um sussurro. Eu descrevi a figura, o chapéu, o terno, a imobilidade. Ele empalideceu. As rugas do seu rosto se aprofundaram como sulcos em uma terra ressecada. Ele me puxou para um canto, o cheiro de fumo de rolo impregnando sua roupa, suas mãos tremiam levemente ao segurar meu braço com força. Ele é o enviado, ele disse, a voz rouca, quase inaudível, o guardião destas terras, destas encruzilhadas, destas passagens entre o que é visível e o que não é, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ele protege, mas não gosta de ser encarado. Se você o ver, meu filho, apenas passe, sem olhar nos olhos, sem desafiá-lo. Nunca olhe para trás. Por favor, Elias, nunca olhe para trás. O conselho de seu Benedito se tornou minha lei. Eu seguia as rotas, fazia meus atendimentos, e quando a noite caía e eu via a figura do enviado, apenas acelerava, o corpo tenso, o olhar fixo na estrada à frente, sem desviar, sem ousar olhar para trás, esperando que ele não fizesse nada, que ele me deixasse em paz. O medo era constante. Isso foi antes daquela noite, a noite que mudou tudo, que rasgou o véu da minha existência e expôs o terror que me aguardava. Uma ligação urgente. Um menino pequeno, talvez 5 anos, com uma febre alta, convulsionando, a fazenda a mais de 40 quilômetros, no meio do nada, as coordenadas confusas. Eu sabia que cada minuto contava. Acelerei na escuridão, minha onda, geralmente confiável, parecia lutar contra o vento, contra a própria noite. O motor falhava, engasgava. Eu senti um frio na espinha, um pressentimento sinistro. A estrada era sinuosa, sem asfalto, apenas terra batida, pedras soltas, buracos inesperados. De repente, um solavanco violento. O farol piscou, vacilou, e então, um silêncio assustador. O motor morreu. A moto parou. Eu estava parado. Escuridão total. O breu que engolia tudo, a ausência completa de luz, me cegava, me desorientava. Eu tentei dar a partida, 1, 2, 3 vezes, sem sucesso. O desespero apertou meu coração, o menino, a vida dele em minhas mãos, e eu ali, parado, impotente. E foi então que senti. O cheiro de poeira velha, seca e úmida. O cheiro de terra antiga, de algo que vem de muito longe, de outro tempo. Levantei a cabeça, e lá estava ele. A poucos metros, erguido na beira da estrada, imponente.
A figura do enviado. O terno preto. O chapéu preto a cobrir qualquer traço, qualquer feição. A escuridão da sua roupa se misturando com a escuridão da noite. Eu estava indefeso. Minha moto morta diante dele. Meu corpo paralisado pelo medo, as pernas rígidas, a garganta seca, um grito preso no peito. Eu o encarei. Não por desafio, mas por puro desespero, por pura e total impotência. E então, ele fez um movimento, lento, sutil, quase imperceptível. A mão enluvada, preta como a noite, apontou para o motor da moto, para a bateria, um cabo, solto. Eu o vi. Um cabo da bateria, frouxo, quase desconectado. Minha mente gritava: o que era aquilo? Um auxílio, uma zombaria, um aviso. O medo competia com a urgência. O menino, a morte esperando. Tremendo, com as mãos suando e escorregadias, eu me inclinei, reconectei o cabo. Girei a chave. A moto voltou à vida com um tranco. O farol acendeu, rasgando o breu, expondo a figura alta, imóvel, a poucos metros. Eu não esperei. Acelerei. Sem pensar, sem olhar para trás. Fugindo daquele auxílio bizarro, daquela ajuda assustadora. Eu vi o vulto diminuir no meu retrovisor, a sombra engolindo a sombra. Mas o cheiro de poeira velha, intensificou-se, me sufocava, parecia grudar na minha pele, na minha roupa, na minha alma. Eu salvei o menino, cheguei a tempo. A partir daquela noite, nada mais foi o mesmo. O enviado não ficava mais apenas nas encruzilhadas desertas do sertão. Ele estava em todos os lugares. Eu o via nas sombras dos postes de luz na pequena Uauá, na esquina da padaria em Monte Santo. Ele me observava da janela de uma casa abandonada, na beira da estrada, enquanto eu buscava suprimentos. Ele estava lá, na feira, entre a multidão, mas sempre um pouco mais alto, um pouco mais imóvel que os outros. Seu cheiro, aquele cheiro de terra seca e úmida, de poeira antiga, de algo que vem de muito longe, de outro tempo, passou a ser o meu calvário, o sinal inconfundível da sua presença. Ele me seguia. Eu podia senti-lo. Eu podia cheirá-lo. O medo se enraizou em mim, profundo, frio, paralisante. Eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais dormir. Minha mente se tornou um campo de batalha onde a sanidade perdia para o terror. Decidi fugir. Salvador, a capital, a multidão, a luz, o movimento, pensei, me livraria dele. Uma cidade grande me protegeria, o anonimato seria meu escudo. Eu estava errado. Eu estava terrivelmente errado. Arrumei minhas coisas, peguei o primeiro ônibus para a capital, deixando para trás minha vida, minhas raízes, meu propósito, minha velha onda. Na Praça da Sé, em meio a centenas de pessoas, o burburinho da cidade, os sons da vida, senti o cheiro, aquele cheiro inconfundível. E lá estava ele, no canto da praça, imponente, observando, o chapéu preto a engolir a luz do sol, a figura alta, esguia, imóvel, os olhos invisíveis a me perfurar a alma. O pânico me atingiu novamente, me sufocando. Eu larguei tudo. Minha vida no sertão. Minhas memórias. Meu passado. Fugi. Eu vivo agora em uma cidade distante, com medo de olhar para trás, com medo de fechar os olhos. O medo é meu companheiro constante. O silêncio é uma ameaça, cada sombra, um vulto. Cada rajada de vento que carrega o aroma da terra, cada lembrança do pó levantado pelos carros na estrada, cada fragmento de poeira que encontro, é um alarme, um grito silencioso que me diz: ele está perto. Ele está sempre perto. Minha casa está cheia do cheiro de poeira velha. O cheiro de terra molhada e a visão do sapatinho minúsculo, ensopado de lodo e de uma escuridão sem nome, foram demais para minha sanidade. A linha tênue que me prendia à realidade se partiu naquela madrugada fria, naquela escuridão que parecia respirar e sorrir. Eu senti o ar rarefeito, a pressão no peito, o medo puro. Meu nome é Elias,
E o que aconteceu comigo em Silvânia, no coração de Goiás, ainda me rouba o sono, me persegue em cada sombra que dança na parede, em cada chiado distante que o vento traz à minha janela. Eu era um administrador de imóveis em Anápolis, uma vida pacata, rotineira, previsível como o tic-tac de um relógio velho. Meus dias eram preenchidos com papeladas, visitas a apartamentos vazios, cálculos de aluguel. Eu tinha uma rotina estabelecida, uma zona de conforto construída com anos de uma existência sem sobressaltos, sem medos. Tudo era controlável, explicável, lógico. Até receber a notícia da herança, uma propriedade rural de um tio-avô que eu mal conhecia, um homem recluso que, segundo boatos, vivia há décadas isolado em algum canto esquecido do interior, um excêntrico. A ideia de uma fazenda, mesmo que antiga e provavelmente dilapidada, despertou uma ponta de curiosidade, talvez um pouco de ganância. Eu vi a oportunidade de um bom negócio, uma venda rápida, sem grandes complicações. Eu estava enganado, profunda e terrivelmente enganado. A viagem até Silvânia foi longa, quilômetros e mais quilômetros de asfalto que se transformaram em uma estrada de terra batida, vermelha, que levantava nuvens de poeira fina, pintando a paisagem com um ocre avermelhado, quase sanguinolento sob o sol da tarde. A fazenda se revelou um lugar vasto, silencioso, um silêncio pesado que parecia engolir qualquer som, qualquer vestígio de vida. Eu estacionei o carro, desliguei o motor, e o mundo ao redor se calou completamente, um vácuo sonoro que me causou um arrepio. A casa era antiga, imponente, mas sólida, as paredes de taipa e reboco resistindo ao tempo, mas o abandono havia pintado suas fachadas de uma pátina de decadência, de uma história esquecida. Eu passei os primeiros 3 dias vistoriando, avaliando cada cômodo, cada canto empoeirado, cada hectare de terra ressequida. A luz do sol filtrava-se pelas janelas sujas, iluminando o pó suspenso no ar como partículas de um passado denso, um cenário de nostalgia e decrepitude que, no início, eu considerei apenas pitoresco. Foi no 3º dia, enquanto caminhava sem rumo pelas terras, que eu o encontrei. O poço, escondido atrás de um pomar ressequido, quase engolido pela vegetação rasteira, por capim alto e ervas daninhas, ele parecia um olho cego e fundo cravado na terra, uma ferida aberta na paisagem. A boca de pedra, coberta de musgo verde escuro e de líquenes úmidos, exalava um ar gelado, uma umidade que não combinava com o calor seco do cerrado goiano. A roldana de ferro, enferrujada, corroída pelo tempo e pela falta de uso, rangeu com um gemido agonizante quando eu a toquei, um som agudo que ecoou no silêncio. A corda, grossa, desfiada e gasta, descia para uma escuridão impenetrável, um abismo sem fim. Algo naquele poço me atraiu, uma curiosidade mórbida, uma espécie de fascínio pelo desconhecido, um pressentimento que eu não soube nomear, mas que era frio e cortante. Era um pressentimento ruim, muito ruim. Eu deveria ter dado ouvidos aos instintos mais primais. Eu deveria ter corrido. A primeira noite na fazenda foi tranquila, um sono profundo e reparador. A exaustão da viagem e do trabalho pesado me derrubou. Na segunda noite, um som me despertou. Era um arrastar, um chiado metálico, um lamento lento e cadenciado. Eu abri os olhos na escuridão densa do quarto, o coração batendo com uma cadência irregular, acelerada. O som se repetiu, vindo de fora da casa, um rangido lento, constante, quase hipnótico, inconfundível. A roldana, eu pensei. Meu Deus, a roldana do poço. Eu me levantei da cama com um impulso, o corpo tenso, cada músculo em alerta máximo, os pelos da nuca eriçados. Fui até a janela, espreitei pela fresta mínima das cortinas empoeiradas. A lua cheia banhava o terreiro com uma luz prateada e fantasmagórica, revelando a silhueta escura do poço, um monólito silencioso. E lá estava ele, o balde, subindo, sozinho, lentamente, o som da roldana cortando o silêncio da noite como uma faca afiada. Eu gelei. Meu sangue pareceu ter virado gelo líquido em minhas veias, correndo em um ritmo lento e doloroso. Eu assisti, petrificado, incapaz de desviar o olhar, enquanto o balde alcançava a borda, parava com um último gemido metálico. Então, um silêncio absoluto, mais profundo do que antes. Eu fiquei ali, colado à janela, por minutos que se arrastaram, que pareceram horas, esperando,
temendo o que viria. Nada mais aconteceu. Eu voltei para a cama, o corpo tremendo incontrolavelmente, o suor frio escorrendo pela nuca e pelas costas. Eu não dormi mais naquela noite. Cada ruído do vento se tornava um monstro. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz ao sair do quarto foi correr até o poço, uma necessidade imperiosa me impulsionando. Lá estava ele, o balde, na borda, como se tivesse sido deixado ali por uma mão invisível. E dentro dele, em meio a um lodo espesso, escuro e mal cheiroso, eu vi bolinhas de gude, dezenas delas, coloridas, de vidro, algumas quebradas em pequenos estilhaços, outras intactas, mas todas sujas de uma lama escura e fria. Eu as toquei com a ponta do dedo indicador, sentindo a textura lisa, fria e escorregadia do vidro. O que aquilo significava? Eu me perguntava com a voz embargada. Era alguma brincadeira de mau gosto de algum morador da região, algum bicho grande que subia e descia o balde, algum mecanismo antigo que eu não entendia, algum truque da luz e da sombra. Tentei me convencer de que era o vento, a estrutura velha, a gravidade agindo de alguma forma bizarra, mas a imagem do balde subindo sozinho, aquela imagem fantasmagórica, ela se fixava na minha mente, se recusava a ir embora, a ser apagada. As noites se tornaram um martírio, um tormento sem fim. Eu esperava o som, o rangido inconfundível, o prelúdio do horror. E ele sempre vinha. Todas as noites, sem falta, pontual como a morte. A roldana girava, o balde subia, uma melodia macabra que anunciava a próxima revelação. Eu não ousava mais ir à janela, apenas me encolhia na cama, os olhos apertados, os ouvidos atentos a cada sussurro da casa, cada nervo à flor da pele, cada fibra do meu ser em pânico. E todas as manhãs, eu tinha que ir. Eu tinha que ver o que o poço havia trazido durante a escuridão da noite. Era uma compulsão, uma maldição. No dia seguinte às bolinhas de gude, o balde continha um peão de madeira. Velho, rachado, a pintura gasta e desbotada, mas ainda perfeitamente reconhecível como um brinquedo infantil. Outro, um brinquedo de criança. A curiosidade mórbida se transformava rapidamente em um medo crescente, um terror que se infiltrava em cada célula do meu corpo, congelando-me por dentro. Eu tentava raciocinar, mas não havia lógica naquilo. Não havia explicação racional para um balde subir sozinho no meio da noite, para objetos de criança surgirem do fundo de um poço que ninguém parecia usar há décadas. Quem os colocava lá? Como? Por quê? Minha mente girava em círculos viciosos, procurando respostas, mas encontrando apenas um vazio gelado, uma escuridão sem fundo. Eu comecei a perder o apetite, a dormir mal. Quando dormia, meus sonhos eram pesadelos perturbadores. Eu andava pela casa como um fantasma, minha própria sombra me assustava. Eu evitava o poço durante o dia, desviando o olhar, mas sabia que à noite ele me chamaria de novo, que sua presença me puxaria. Era uma tortura psicológica, uma batalha constante contra o inexplicável, contra o que desafiava toda a lógica que eu conhecia. Eu comecei a pensar em ir embora, em abandonar tudo, em fugir para longe, mas algo me prendia ali, uma espécie de fascínio pelo terror, uma necessidade doentia de entender, de ver até onde aquilo iria, até onde o poço iria me levar, me puxar para dentro de sua escuridão. E foi assim que chegou a terceira aparição, a derradeira. O sapatinho. Pequeno, minúsculo, de couro gasto e rasgado, sujo de lodo escuro, um sapatinho de criança, de um bebê talvez, tão pequeno que cabia na palma da minha mão. Eu o peguei com as mãos trêmulas, sentindo o peso daquele objeto. Ele não era apenas um brinquedo, era algo mais íntimo, mais pessoal, uma parte de uma vida que havia sido, ou que talvez nunca tivesse tido a chance de ser vivida. Naquele momento, enquanto segurava o sapatinho gelado, eu soube com uma certeza aterradora. O poço não era apenas um poço, era um portal, uma boca aberta para algo antigo, malévolo, faminto. Ele estava me chamando, me convidando para um lugar que eu não queria conhecer, me mostrando o que havia levado, o que havia devorado. Naquela noite, o medo atingiu um patamar insuportável, indescritível. Eu estava na cama, os olhos arregalados na escuridão do quarto, quando ouvi. Não era o rangido da roldana, não naquele momento. Era a voz do balde, a voz do balde, a voz do balde. Eu estava
Não ainda. Era uma risada. Uma risada infantil, doce e macabra ao mesmo tempo, vindo das profundezas do poço, subindo pela terra, ecoando em minha mente. E então, o som familiar. A roldana girando, mais rápida agora, mais estridente. O balde subindo, subindo, subindo. Eu não resisti, uma força invisível me puxava para a janela. Fui até lá, o corpo em choque, paralisado pelo terror. E eu o vi. O balde subindo lentamente, sem ninguém para puxá-lo, impulsionado por uma força invisível, espectral, infernal. A risada ecoava, mais alta agora, um coro de vozes infantis, suaves e aterrorizantes, que pareciam vir de todas as direções, de dentro de mim. O cheiro de terra molhada e a visão do sapatinho minúsculo, ensopado de lodo, foram o gatilho final. Eu gritei. Um grito rasgado, primal, que rasgou o silêncio da noite, que arrancou as palavras da minha garganta. Eu saí correndo da casa, tropeçando na escuridão, sem olhar para trás, sem ousar olhar. Eu entrei no meu carro, a chave tremendo descontroladamente nas minhas mãos suadas, e dirigi. Dirigi sem rumo, sem parar, o pânico me consumindo por inteiro, o horror me perseguindo em cada curva, em cada sombra da estrada. Eu não parei até ver as luzes da cidade grande, a civilidade, a segurança ilusória. A fazenda ficou para trás, um pesadelo esquecido, mas nunca apagado. Eu vendi a propriedade por qualquer preço, não me importando com o lucro, apenas querendo me livrar daquele lugar amaldiçoado, daquele buraco no inferno. Nunca mais retornei a Silvânia. O poço, ele ainda está lá, eu sei, esperando. Ele ainda está chamando. Jamais o vi novamente, não de verdade, apenas seu chapéu ficou manchado de um mistério que nem o tempo ousou desvendar. Meu nome é Otávio, e o que aconteceu naquela noite de finados, no interior do Piauí, perto de Campo Maior, jamais se apagará de minha memória. É um fardo que carrego dia e noite, um sussurro gelado em cada sombra que vejo. Era um tempo diferente, um tempo em que o progresso da cidade grande ainda não havia chegado para silenciar os medos antigos, quando as lendas não eram apenas histórias contadas à beira do fogo, elas eram ecos vivos nos sussurros da gente, verdades que moravam nos olhos dos mais velhos e no farfalhar das folhas secas. Tarcísio, meu primo, era um rapaz de 23 anos, destemido, um homem de riso fácil e de um ceticismo que beirava a imprudência. Ele não acreditava em nada que não pudesse tocar, ver ou derrubar com um bom soco. Sua força e sua jovialidade eram seu escudo contra o inexplicável. Minha mãe, no entanto, sabia. Ela tinha os olhos que viam além do véu, as rugas em seu rosto, marcadas pelo sol inclemente do sertão e pela vida dura da roça, guardavam sabedorias antigas, verdades passadas de geração em geração. Naquele dia, à véspera de finados, ela nos alertou, com a voz grave e os olhos fixos na distância, como se visse algo que nós não víamos, algo que se aproximava lentamente. Não saiam de casa depois que o sol se for. Meus filhos, é a noite da procissão das almas, um aviso solene, sem espaço para contestações. Ela descreveu, com detalhes que me faziam arrepiar a alma, que me grudavam o medo na garganta. Vultos brancos e altos, tão altos que pareciam tocar as copas das árvores mais velhas, flutuando sem tocar o chão, como se o peso da mortalidade não os atingisse. Velas bruxuleantes nas mãos invisíveis, pequenas chamas que dançavam ao sabor de um vento que só eles sentiam. Ladainhas em um latim antigo, um canto que gela a alma, dizia ela, um som que penetrava os ossos e trazia consigo a dor de mil perdas. Quem via, quem seguia, quem ousava perturbar, se juntava a eles, numa caminhada eterna, sem fim, sem descanso, pela escuridão do mundo e de além-túmulo. Tarcísio riu, um riso oco, desdenhoso, um som que me cortou o coração com sua imprudência. Bobagem da velha, vou mesmo é para a bodega do seu José, encher a cara e rir de fantasmas, ele disse, batendo a mão no peito em um gesto de falso desafio. Ele era assim, audaz demais para o próprio bem, para a própria vida. Eu tentei, implorei, com a voz embargada pelo pressentimento ruim, pelo medo que me subia pela espinha. Fique, Tarcísio, não vá, é perigoso, supliquei eu. Ele me ignorou,
Um sorriso maroto nos lábios, o chapéu de palha na cabeça, a promessa de cerveja e de risadas nos lábios, partiu sem olhar para trás, sumindo na trilha que levava à estrada principal, o último raio de sol tingindo o céu de tons alaranjados e tristes. Anoiteceu. Um silêncio pesado desceu sobre o sítio, um manto escuro e opressor que cobria tudo. Não era um silêncio comum, não era o silêncio da paz do campo, era um silêncio que apertava, que sufocava os sons dos grilos, do vento, da própria vida que parecia ter se retirado daquele lugar. Eu estava na janela do meu quarto, o mais distante da estrada, a espreitar a trilha de terra que levava à cidade, meus olhos fixos na escuridão, buscando um sinal, um vulto conhecido. Meu coração batia forte, um tambor descompassado no peito. Cada batida um aviso, uma premonição de desgraça iminente. As horas se arrastavam, lentas, agonizantes. Cada minuto uma eternidade de apreensão, um tormento sem fim. Eu parei, escutei. Nada. O silêncio era denso, quase palpável, um peso invisível sobre a casa. A brisa da noite, antes fresca, agora trazia um cheiro estranho, um aroma adocicado e rançoso, algo como cera de vela velha, azeda, um cheiro que jamais senti antes, e que jamais esquecerei, que me revirava o estômago e me causava um arrepio gélido. De repente, eles surgiram. Não de uma vez, mas como um burrão que se materializava lentamente na escuridão da estrada. No horizonte, uma linha tênue de pontos brancos, crescendo, ganhando forma, tornando-se mais nítida a cada instante que passava. Eram eles, os vultos. Altos, tão altos que pareciam gigantes na penumbra, etéreos, movendo-se com uma lentidão sobrenatural, sem nenhum ruído de passos, sem o atrito de pés na terra. Não havia pés no chão, apenas a flutuação silenciosa, como se deslizassem sobre a própria escuridão, impulsionados por uma força invisível e ancestral. As velas, pequenas chamas bruxuleantes, luzes mortas que não iluminavam, apenas destacavam o vazio, nas mãos invisíveis, iluminavam rostos que não eram rostos, apenas sombras profundas dentro dos capuzes brancos, abismos de trevas. O canto? Ah, o canto. Uma ladainha monótona em latim, arrastada, melancólica, parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando na vastidão da noite, a música dos mortos, pensei eu, e um calafrio gélido correu minha espinha, da nuca até a ponta dos pés. O cheiro de cera azeda ficou mais forte, mais intenso, impregnando o ar, queimando minhas narinas, me dando náuseas, a ponto de sentir o gosto amargo na boca. Eu me encolhi, rezei, pedindo proteção, desejando com todas as minhas forças que Tarcísio estivesse seguro, escondido em alguma parte, longe daquela visão profana. A procissão passou bem em frente à minha casa, na estrada de terra batida, a poucos metros de onde eu estava escondido. Eu me agachei, encolhido atrás da cortina velha, o rosto colado ao vidro gelado, as mãos suando frio, o medo me paralisando, me prendendo ali, incapaz de desviar o olhar, mas também incapaz de me mexer. Parecia durar uma eternidade. Cada vulto que passava era um golpe no meu peito, aqueles seres de outro mundo deslizando, indiferentes à vida que os observava, em sua marcha fúnebre para lugar nenhum, para o esquecimento. Eu vi seus capuzes brancos, suas velas, ouvi seus cânticos incompreensíveis, senti o frio que eles irradiavam, o vazio que carregavam consigo. Finalmente, o último vulto branco sumiu na escuridão da noite, levando consigo a melodia macabra e o cheiro nauseabundo. Mas não era o mesmo de antes. Era um silêncio frio, preenchido pelo eco da ladainha e pela ausência gritante de Tarcísio, uma ausência que já se fazia sentir antes mesmo de termos certeza. A madrugada veio, arrastada, cinzenta, pesada, sem a promessa de um novo dia. Tarcísio não voltou. Minha mãe chorava em silêncio, sentada na varanda, abraçando-se a si mesma. Seus olhos contavam a história que sua boca se recusava a proferir, a dor em seu semblante era palpável, curtava o ar. Ao amanhecer, com o sol ainda preguiçoso a despontar no horizonte, tingindo o céu de um amarelo doentio, saímos para a estrada, eu e meu pai, com a alma em pedaços, com o coração apertado. A esperança era um fiapo, tênue, quase inexistente, a cada passo mais distante, a cada olhar para a trilha vazia. Caminhamos em silêncio, os pés arrastando na poeira. E lá estava, no meio da estrada de terra batida,
a poucos metros da porteira do nosso sítio, sozinho, solitário, deitado sobre o pó, estava o chapéu de Tarcísio. O mesmo chapéu de palha que ele usava ao sair, o mesmo chapéu que ele jogou para o alto em um riso debochado e cheio de vida, horas antes. Ao lado, no chão, manchas escuras e endurecidas, grudadas na terra, como se tivessem nascido dela. Cera preta, grossa, azinhavrada, o cheiro fraco, mas inconfundível. Ele nunca mais foi visto. Nem vivo, nem morto, nem um rastro sequer, nem um osso, nem um pedaço de pano, apenas o chapéu, apenas a cera, a prova silenciosa de uma verdade aterradora, de um destino cruel. Eu sei o que aconteceu, eu vi, eu senti, eu vivi o terror. O cheiro de cera azeda ainda impregna meus sonhos, a ladainha ainda ecoa na minha mente. Um tormento sem fim, um lembrete constante. A procissão das almas levou meu primo, levou a sua audácia, levou a sua descrença. E, de alguma forma, levou um pedaço de mim junto, um pedaço que nunca mais retornou. Eu não olho mais para a estrada na noite de finados, eu não escuto mais o vento. Eu não. A marca da mão, queimada no morão da porteira, ainda me gela a alma. Um sinal escuro, indeleite. Meu nome é Dauro, e sou filho de Valdomiro, um homem forte, com a força da terra do Paraná. Em Jaguariaíva, nessas terras úmidas e férteis, a gente sempre ouviu as histórias. Contadas baixinho, na beira do fogão, em noites de geada ou de chuva incessante. A lenda do bicho da porteira. Uma criatura antiga, diziam os velhos, um vulto imenso, de olhos vermelhos como brasa viva, que guardava as divisas das propriedades. Quem o via estava marcado. Marcado para morrer antes da próxima lua cheia. Pura superstição, meu pai dizia, com um tom de voz que não me convencia, que não me trazia segurança nenhuma. Eu sentia o peso nas suas palavras. Era uma noite de chuva torrencial, daquelas que fazem a casa inteira gemer, que parecem lavar a alma da gente com um frio profundo. O vento uivava lá fora, um lamento contínuo, assustador. Estávamos eu e meu pai na cozinha, jogando truco. As cartas espalhadas sobre a mesa de madeira rústica, o baralho gasto, os risos sumiram. De repente, um baque. Surdo. Depois outro, mais forte. A porteira batia sozinha, com uma fúria inexplicável. Uma batida seca, depois o ranger medonho da madeira velha. Meu pai se levantou devagar, a testa franzida em preocupação. Eu senti um frio na espinha, um arrepio que subiu pelos meus braços. O cheiro de terra molhada e mato invadiu a casa, trazido pelo vento. Ele pegou a lanterna, um facão, pesado e afiado, e saiu para a escuridão. Eu fui atrás, sem pensar, sem conseguir conter a curiosidade ou o medo. A chuva chicoteava nossos rostos, fina e gelada como agulhas. A porteira, de madeira maciça de angico, dançava no vento, abrindo e fechando com violência, como se estivesse sendo manipulada por uma força invisível. O som era ensurdecedor. Quando a luz fraca do lampião alcançou o outro lado da porteira, eu congelei. Meu pai parou. Eu escutei. Nada, só a chuva forte, o vento e as batidas da porteira. Mas havia algo lá. Uma sombra enorme, quase indistinguível na escuridão compacta, com braços longos que pareciam alcançar o chão batido. E os olhos? 2 pontos incandescentes, vermelhos como brasas vivas, fixos em nós, com uma intensidade que queimava a alma. Aqueles olhos brilhavam em meio àquela negrura. Durou um instante, um único instante. A criatura se dissolveu na noite e na chuva, sem fazer o menor ruído. Meu pai respirava pesado, o rosto pálido, branco como cera, os olhos arregalados, fixos no lugar onde a sombra estivera. Voltamos para casa em silêncio, um silêncio pesado. Os dias seguintes foram um tormento, uma descida lenta e inexorável para o abismo do desespero. Valdomiro, um homem sempre forte, com a vitalidade de um boi, começou a definhar. Não comia, não dormia. Se queixava de um frio que vinha de dentro, um frio que nenhuma manta ou fogueira conseguia aquecer.
Dizia sentir cheiro de terra molhada, de bicho selvagem, um odor nauseante que parecia impregnar a casa, mesmo dentro de casa, por mais que abríssemos as janelas. Seu olhar estava perdido, distante, fixo em algum ponto que só ele via. Eu tentava falar com ele, perguntar o que sentia. Ele apenas balançava a cabeça, sem conseguir formular uma resposta. Eu o via sentado no alpendre, por horas a fio, olhando para a porteira, para aquela velha porteira que marcara seu destino, sem piscar. A palidez do seu rosto aumentava a cada amanhecer. Os presságios sombrios se multiplicavam. Os animais da fazenda começaram a aparecer mortos. Galinhas estraçalhadas, gado com marcas estranhas, profundas, como se algo enorme e pesado tivesse passado por eles, arrastando-os sem piedade. Uma cena horrível. O medo se espalhava entre os vizinhos, silencioso e pesado, como uma nuvem escura. Os cães latiam para o nada durante a noite, uivavam para a escuridão, com um medo que eu nunca havia presenciado. A lua cheia se aproximava, lenta e inexorável, com sua promessa de horror. Os dias se arrastavam. A ansiedade era sufocante. Na noite da lua cheia, o céu estava limpo, de um azul profundo, a lua redonda e brilhante, quase obscena em sua luminosidade fria, iluminando cada canto da fazenda, projetando sombras longas e distorcidas. Eu estava no meu quarto, sem conseguir dormir, cada fibra do meu corpo em alerta máximo. Meu pai, no quarto ao lado, tossia baixinho, um som seco e fraco. De repente, um barulho na janela do quarto dele. Um arranhar. Eu prendi a respiração. Um som grotesco. Uma sombra imensa. Disforme. Cobriu a vidraça por inteiro. Meu coração batia descompassado, quase saindo do peito. Eu ouvi um grito abafado. O grito do meu pai. Um som de luta, de arrasto, de móveis tombando. Corri para o quarto dele, tropeçando no escuro. A janela estava escancarada, batendo no batente com força. A cama desfeita, as roupas de cama rasgadas, em desalinho, vazia. Eu chamei Valdomiro. Nenhuma resposta. Apenas o vento frio da noite de lua cheia, trazendo consigo o cheiro de terra e de mato. Eu procurei, dia e noite, sem parar. Eu chamei. Gritei. Nenhuma resposta. O corpo de Valdomiro nunca foi encontrado, dissolvido na escuridão daquelas terras. Apenas a marca. Uma mão gigante, de 5 dedos. Queimada. Profunda. No mourão da porteira. Lá, onde o bicho vigiava. Sempre vigiando. A voz se foi, arrancada de mim em um instante cruel, em um silêncio aterrador que se estendeu por 7 longos, agonizantes dias de puro tormento, um castigo silencioso, sim, mas que ecoa até hoje na minha alma, congelando cada lembrança vívida e gélida daquela noite fatídica. Meu nome é Ademar, e o que vou contar agora, cada detalhe frio e intrincado, aconteceu no longínquo ano de 2005, nas estradas poeirentas e esquecidas que serpenteiam como veias ressecadas entre as cidades de Canudos e Monte Santo, lá nas profundezas indomáveis do sertão da Bahia. Eu era um motorista de frete, um homem acostumado com a solidão ensurdecedora da noite, com a companhia ruidosa e constante do meu primo Nélio e com o ronco familiar e potente da minha velha F-1000, uma companheira inseparável e fiel de incontáveis viagens e de perigos que muitas vezes preferimos esquecer. Era uma noite sem estrelas, uma escuridão densa, quase palpável, que abraçava a estrada como um manto pesado, engolindo qualquer resquício de luz lunar, de esperança. O vento naquele dia, ele soprava com uma força quase sobrenatural, cortando o ar como uma lâmina afiada, uivando sobre a caatinga seca e castigada pela estiagem, um lamento fantasmagórico que parecia prever a desgraça iminente. A poeira, fina, avermelhada e irritante, rodopiava em redemoinhos macabros, parecia dançar uma coreografia silenciosa com os fantasmas ancestrais do sertão, sussurrando segredos inaudíveis aos ouvidos humanos, mas que pareciam penetrar na alma. Tínhamos acabado mais um frete exaustivo em Canudos, o corpo moído de cansaço, os músculos doloridos de tanto carregar e descarregar. Agora estávamos voltando para nossa casa em Uauá, ansiosos por um pouco de descanso, por um prato de comida quente e pela paz do lar.
A estrada, interminável e traiçoeira, era apenas uma fita escura que rasgava a escuridão absoluta, e os faróis da caminhonete, únicos pontos de luz na vastidão, revelavam apenas cactos retorcidos, com seus espinhos afiados como dentes de um monstro, e arbustos baixos, secos, uma paisagem monótona e cansativa que se estendia até onde a vista alcançava, hipnotizando-me na monotonia da viagem. O cheiro de terra molhada pelo orvalho da noite misturava-se com o aroma adocicado do mato seco. Nélio dormia profundamente ao meu lado, a cabeça pendida de um jeito desajeitado contra a janela suja, o chapéu de palha cobrindo parte do rosto, protegido por seu sono do horror que se aproximava lentamente, inexoravelmente. De repente, lá na frente, bem no meio da pista de terra batida, no topo de uma pequena elevação que parecia surgir do nada, eu friei. Com força. Com toda a força que minhas pernas cansadas permitiam. As rodas gritaram em protesto, riscando o chão, levantando uma nuvem espessa de poeira que nos engoliu por um momento. O cheiro forte e acre de pneu queimado invadiu a cabine da F1000, misturando-se com o cheiro da terra e do medo. Quase voamos para fora da estrada, perdendo o controle por um segundo que pareceu uma eternidade. Uma figura, imponente. Não era um animal, não. Aquilo não era bicho. Aquilo era algo, mais. Era um homem, ou algo que se assemelhava a um homem de forma grotesca, antinatural. Tinha mais de 2 metros de altura, uma silhueta esguia, fantasmagórica, desenhada contra a escuridão absoluta que servia de tela para sua aparição. Vestia um chapéu de aba larga, tão preta quanto a noite sem fim que o envolvia, e uma capa preta longa, feita de um tecido denso e pesado, que descia elegantemente até os pés, escondendo qualquer contorno do corpo, qualquer traço de humanidade. O vento. Ele uivava lá fora com uma fúria crescente, batia forte na lataria da caminhonete, fazendo-a chacoalhar como um brinquedo velho, como se quisesse nos arrancar da estrada. Mas a capa daquele ser não se movia, nem um centímetro, nem um fio de tecido. Ela ficava parada, rígida, desafiando as leis da física, como se fosse feita de pedra ou metal, completamente imune à fúria invisível da natureza. Uma visão impossível, completamente aterradora, que desafiava tudo o que eu conhecia sobre o mundo real. Eu parei. O motor continuava ligado, mas o silêncio se instalou dentro da cabine, pesado, sufocante. Minha curiosidade, a maldita, a ingênua e imprudente curiosidade. Ela sempre foi minha ruína, sempre me meteu em enrascada, desde menino, desde que me entendo por gente. E naquele momento, ela me puxou, me arrastou para a beira do abismo. Eu olhei. Olhei bem para o rosto dele, para o que deveria ser o rosto de um homem. Por baixo da aba escura do chapéu, uma escuridão ainda mais profunda, um vácuo sem fim que parecia absorver a própria luz. E então, 2 olhos. Fundo. Tão fundos que pareciam buracos negros, abismos sem fundo, sugando não apenas a luz, mas também a esperança, a vida. Com um brilho morto, um brilho de vidro, um brilho que me gelou a espinha, penetrando até os ossos, até a medula. Parecia um peixe morto, sem vida, sem alma, com os olhos vidrados, mas me fitando. Me fitando no fundo da alma, como se quisesse extrair algo dela, algo precioso, algo vital. Eu senti um arrepio gélido que começou na nuca e desceu pela coluna. Um frio na boca do estômago que se espalhou por todo o corpo, paralisando-me por um instante. Nélio acordou, sobressaltado com a freada brusca, o chapéu caindo no colo com um baque seco. Ele esfregou os olhos, perguntou, com a voz embargada pelo sono, o que era, o que diabos eu tinha visto na escuridão. Eu tentei responder. Abri a boca. Nada. Nem um fio de voz. Um sopro, apenas um sopro fraco de ar saiu dos meus lábios ressecados, um som quase imperceptível, como o último suspiro de algo moribundo. Eu tentei de novo, com mais força, com um desespero que crescia no peito. Forcei a garganta, os músculos tensionados até a dor. A mente formulava as palavras, claras e nítidas, cada sílaba perfeitamente pensada, mas o som tinha sumido. Eu estava mudo, completamente mudo, um vazio.
O pânico. Ele me dominou como uma onda gelada de puro terror, sufocando cada pensamento lógico, cada razão. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente no volante, suadas, frias. O coração batia como um tambor desgovernado dentro do peito. Nélio, vendo meu desespero mudo, meus olhos arregalados, minha boca abrindo e fechando sem som, rapidamente tomou o volante das minhas mãos geladas e inertes. A figura ainda estava lá, parada, imóvel, observando. Era uma visão assombrosa. Ele acelerou, deixando o vulto para trás, um ponto negro que diminuía lentamente na escuridão implacável do sertão. Dirigiu em alta velocidade até o posto de gasolina mais próximo, um lugar ermo, perdido no meio do nada, com uma luz bruxuleante que parecia fraca demais para afastar a escuridão ameaçadora do sertão. Lá, com gestos frenéticos, com a frustração gritando em meus olhos e em cada movimento do meu corpo, expliquei a situação para um frentista sonolento que me olhava, desconfiado, assustado, como se eu fosse um louco ou um bêbado que tinha bebido demais. Minha garganta, dolorida. Meu corpo tremia. No dia seguinte, na cidade mais próxima, eu procurei um médico. Exames. Muitos exames. O doutor me apalpava, olhava minha garganta com uma pequena lanterna, meus ouvidos. Nada, absolutamente nenhum problema físico. As cordas vocais intactas, perfeitas, como as de qualquer pessoa. A mente, funcionando perfeitamente, martelando com 1000 perguntas sem resposta, 1000 medos. Mas a voz, ausente, totalmente ausente. O médico não sabia o que dizer, me olhava com pena, com incompreensão, sugerindo que talvez fosse algo psicológico, estresse. Mas eu sabia o que era. Foi a Dona Maria, uma benzedeira antiga, com quase 90 anos, respeitada por toda a comunidade lá de Uauá, com seus olhos de jabuticaba que pareciam ver a alma de cada um, que explicou o inexplicável. Sua casinha simples, de taipa, cheirava a ervas secas e incenso, um cheiro que acalmava e ao mesmo tempo inquietava. Ela me olhou fundo, com um brilho de sabedoria ancestral que transcendia o tempo. Disse que eu tinha sido castigado pelo homem da capa por ter olhado o que não devia, por ter invadido o mistério que não me pertencia, por ter cruzado o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos. E disse mais que a voz voltaria em 7 dias exatos, nem um a mais, nem um a menos, porque aquele era o tempo do castigo. 7 dias de silêncio, de pura agonia, de introspecção forçada, de terror silencioso que me consumiria. Os dias se arrastaram, cada hora parecia uma eternidade insuportável de espera e medo. Eu contava os segundos, os minutos, as horas, ansioso, com medo de que a benzedeira estivesse errada, de que eu ficasse mudo para sempre, preso no meu próprio corpo, sem poder gritar, sem poder pedir ajuda. A frustração era um nó na garganta, uma dor constante. Nélio ficou comigo, paciente, me ajudando a lidar com a frustração, com a incapacidade de me comunicar. Ele falava por mim, me entendia pelos olhos. Eu tentava escrever, mas as palavras pareciam vazias no papel. O 6º dia chegou, pesado, arrastado. Cada crepúsculo parecia anunciar mais um dia de tormento. O 7º amanheceu, trazendo um raio tênue de esperança, misturado com um medo profundo. Pela manhã, ainda nada. O silêncio era meu único companheiro. A tarde avançava, o sol se punha novamente no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Eu estava desesperado, quase sem esperanças, imaginando uma vida inteira sem voz. De repente, uma coceira na garganta, uma sensação estranha. Uma tosse seca, um pigarro. Eu tentei, por puro reflexo. Nélio, a voz, fraca, rouca, um sussurro quase inaudível, mas era minha voz de volta. 7 dias exatos, 7 voltas completas do sol, como ela, a benzedeira, tinha previsto com tamanha certeza e sabedoria ancestral. Nunca mais tive coragem de passar por aquela estrada depois do anoitecer, nem mesmo de dia. O homem da capa. Ele ainda está lá, esperando.